Eu queria pedir a vocês que orassem pelo Conex, né? Orassem pelo Conex, orassem pelo Profissional de Cristo também, que a gente vai estar realizando agora na próxima semana, dia 26, lá em Camocim de São Félix. Que Deus possa abençoar a vida dos profissionais que vão, a vida da equipe que vai, e principalmente a vida das pessoas que já estão lá, né, esperando a chegada da gente. Também pelo Congresso Infantil, que é em julho. Vocês podem estar orando por esses motivos. O Conex, o Profissional de Cristo e o Congresso Infantil. Ok? O Deus que tudo pode fazer, e o controle do mundo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, de Deus, de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia. E Ele pode tudo, 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 tudo. Esse Deus, Ele é contigo, contigo, aonde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, porque Ele é contigo, tá ali. Onde você estiver, Marcos Kinder. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, ei, pode confiar. La 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 la. La 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 la. Aleluia. La 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 la. La 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 la. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe, tá ali. Kinder. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La 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 la, la la, la 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 la, la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la. Deus poderoso Me alcançou e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão.
precisei, a tua mão me alcançou e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração.
Nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que estamos aqui na tua casa. Queremos te louvar, Senhor Deus, pela vida de cada jovem que está aqui nesta noite, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu nos trouxeste aqui, ó Deus, porque tu tens algo para as nossas vidas nesta noite. Fala, Senhor Deus, a cada coração. Que possamos sair daqui, ó Deus, não da mesma forma como chegamos, mas que possamos sair daqui mais amadurecidos, mais fortalecidos em Ti, na Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, pela direção desta juventude. Que Tu continues dando sabedoria a Paulo, a Adriana, a cada pessoa que faz parte da diretoria, para que juntos, ó Deus, eles possam estar promovendo e programando encontros que realmente possam nos fortalecer e possam enriquecer cada dia as nossas vidas espirituais. Te agradecemos por isso e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Milene. Boa noite, pessoal. Eu queria pedir a Michele. Teve alguém de visitante no seu grupo, Michele? Teve? Diz aí. Fique em pé. A pessoa também que estava visitando, fique em pé também. Suênia. Seja bem-vinda, Suênia. É de alguma igreja ou não? É? Qual a igreja? Assembleia de Deus? Aqui da Cruz Cabuá. Seja bem-vinda. Mais alguém está nos visitando hoje? Teve mais? Poxa! Quem mais? Diga aí. Você é visitante também, Alberto? Você é de alguma igreja? Assembleia também mesmo? Não, você é da onde? Da Assembleia da onde? De São Martin. Seja bem-vindo também, Alberto. Tem mais alguém? Ludmila. Quem é Ludmila? Espera aí. Ludmila, quem é Ludmila? Que eu não conheço, já é famosa. Ah, prazer. Ela já veio outra vez, mas eu não conhecia, não sabia quem era Ludmila. Ludmila, você está mais assídua que eu, tá vendo? Você é um amigo de Mateus. Eu já fui apresentada a você, mas eu não lembro mais o seu nome. Qual é o seu nome? Yuri. Seja bem-vindo, viu, Yuri? O Yuri. E volte à conexão, jovem. Agora, eu vou pedir a todos... Tem mais ninguém, né? Eu estou vendo... Tu é a primeira vez? E por que você não se levantou, rapaz? Diga aí, se apresente. Rodrigo. Você é de alguma igreja, Rodrigo? Ah, seja bem-vindo. Danilo. Gente, é muito bom ter vocês aqui, ter Suênia, ter Adriano, é isso? É Alberto. Desculpa, peça. Parabéns. Yuri, Rodrigo, Ludmila de novo aqui, Ludmila. Sejam todos bem-vindos. E vamos todos ficar em pé, que o Grupo Conexão vai ter um momento agora para a gente receber vocês, né? Bora, minha gente, todo mundo aqui se falando. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Bom, minha gente, as cadeiras não estão bagunçadas. Quero que vocês baguncem para poder falar uns com os outros. Como vocês são muito bem educados, todos nós da Capunga, vamos lá. Aproveitar este momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Comigo, pra conversar e te conhecer.
aproveitar este momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que irmãos. Sejam muito bem-vindos. Muito, muito mesmo, verdade. Gente, nesse momento a gente... Vou fazer igual a gente fala no culto infantil. Em silêncios. Nós iremos ouvir o nosso convidado dessa noite. Ele estava dizendo, eu sou visitante. Não, ele não é visitante. Ele já falou aqui na Conexão. Foi ano passado, não foi, Matheus? Matheus é seminarista daqui da igreja. É de Fortaleza. Tem, nesses 3 últimos anos, né? Tem contribuído aqui com a gente no Ministério. Nos ajuda também muito, né, na área do Ministério da Educação Cristã. E nessa noite eu convido o Matheus a estar aqui. E convido a todos a ficar de pé. Queria que a gente orasse por Matheus. Pode ser. Vamos orar para que Deus use esse jovem, tão jovem como nós, para nos falar. Deus tem algo preparado, que falou para Mateus durante esses dias, e ele irá nos passar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pela maneira que o Senhor tem falado nos nossos corações. E nesse momento, Senhor, quero apresentar diante de Ti a vida de Mateus. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor use o teu servo. Abençoa, Senhor, da maneira que ele venha falar aos nossos corações. Te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Já me machuquei aqui. Então, antes de começar, eu queria falar 2 coisinhas rápidas. Primeiro, dar parabéns ao Conexão, que eu acho fantástico os trocadilhos que vocês fazem nos títulos das coisas. Acho que foi no Conex passado, que era Haja Luz, e achei muito legal aquilo. Um monte de gente achou que estava errado, né, ficava brigando. Está faltando um H, tem uma vírgula sobrando. Mas muito legal. E desse, geração autossuficiente. E como eu acho legal esses trocadilhos, muito, não sei quem é que faz, mas se garante muito. Segundo, que a Adriana pediu para falar um pouquinho do projeto Pescador. Alguém já vai falar do projeto Pescador aqui? Todo mundo, isso. 4. Certo. O que é o projeto Pescador? Eu estou preso. O projeto Pescador começou com um grupo de jovens que não tinha muito o que fazer sábado depois de 10 horas, como... assim, nada lícito para fazer depois de 10 horas, porque Recife, infelizmente, não tem. E aí a gente começou, então vamos usar esse tempo para glorificar a Deus de alguma forma, para usar esse tempo para o reino. E aí começaram como? Que lugar tem muita gente aglomerada, que não tem que pagar para entrar depois de 10 horas? Marco Zero. E aí a gente começou a visitar, primeiro conhecer o que era que acontecia no Marco Zero, sábado de madrugada. E começamos a evangelizar as pessoas que frequentam o Marco Zero de madrugada, e a partir daí isso foi aumentando, e hoje virou um ministério estruturado e que todo sábado, a partir das 10, visita lá o Marco Zero e vai conversar com as pessoas de lá. E que, qual a nossa surpresa de descobrir que a maioria lá, muito inteligente, da faculdade da metade para frente, todos muito cabeça, e surpresa pior, todos, ou a maioria, eram de uma igreja evangélica e se desviaram porque tiveram algum tipo de problema. Então, eles não querem ouvir o nome evangélico nem pintado de ouro, certo? Então, é um desafio muito grande, porque não adianta pregar bonitinho, como a gente é acostumado a pregar, porque eles já vieram de igreja, eles já conhecem isso. Eles
precisam viver o evangelho de forma prática, de alguma forma palpável, vamos dizer assim. E a gente precisa de jovens, porque é legal falar para os adolescentes, só que os adolescentes não podem ir, porque eles não podem voltar 2 horas da manhã para casa. Estavam evangelizando no Marco Zero, o pai mata e eu vou sofrer uma disciplina. Então, o legal é jovens, vocês que já estão terminando a faculdade ou já terminaram, estão no mercado de trabalho e tudo, tem cabeça para conversar com eles, também adolescente vai falar de Harry Potter e o cara está falando de física quântica lá, não vai funcionar. Então, é legal vocês, se quem quiser conhecer, quiser ir uma noite lá, é seguro, por incrível que pareça, é seguro. A gente morria de medo no começo e tal, mas é seguro. Eu comecei a andar de madrugada lá como se estivesse no shopping, assim, nem aí, falando no celular, por incrível que pareça, porque os meninos estão lá, são de fato universitários, bem de vida, eles não são necessitados, eles estão lá bem de vida, conversando, cantando Renato Russo e fumando maconha. Então, assim, eles não estão fazendo nada, eles não estão sequestrando ninguém, nem assaltando ninguém. A gente que está invadindo o espaço deles, mas a gente já teve cada conversa cabeça com eles e alguns já se converteram e já estão no projeto ajudando a gente a conversar com eles. Então, é muito legal. Quem quiser conhecer, me procura depois. Eu acho que hoje é para ter, mas vai ter o aniversário de alguém que faz parte do projeto, então eles estão na dúvida ainda se vão hoje à noite ou não. Mas todo sábado. E eles se reúnem aqui, terça-feira à noite, para estudar a Bíblia, para falar, orar por quem eles conversaram no sábado. Então, toda terça-feira, eu acho que 7h30, eles estão aqui nessa primeira sala, ali no final do... ali, no corredor dos banheiros, pronto, em frente ao banheiro, a primeira sala ali, eu esqueci o nome. Em frente aos banheiros, eles se reúnem ali toda terça-feira para conversar. Então, o tema, pode dar o tema aí, eu sei que eu não fiz sermão, mas eu não fiz o negócio, mas o cartaz de hoje. Geração autossuficiente para testemunhar com a sabedoria que vem do alto. E aí eu fiquei pensando altas coisas. A Adriana me ajudou muito, assim, mandou umas dicas para mim, e aí mandou versículos em Tiago e tal. E eu fiquei numa crise. Tiago, Provérbios, Tiago, Provérbios, Tiago, Provérbios. Aí quando eu vi que o tema era sabedoria, Provérbios. Tem que ir para Provérbios, não tem como. Então eu convido vocês, a gente vai estudar os 3 primeiros capítulos de Provérbios. Lógico, a gente não vai ler os 3 capítulos inteiros, porque senão eu ia gastar meu tempo todinho lendo. Eu sei que para alguns isso ia ser uma bênção. Mas a gente vai dar uma pincelada aí em Provérbios para saber mais ou menos o que a Bíblia fala sobre sabedoria. Certo? Já que Provérbios é o livro mais cheio de sabedoria. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia... Dá pra gente entender muita coisa sobre a sabedoria a partir do livro dos Provérbios. Então, primeiro capítulo 1, versículo 7, o livro começa dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então ele fala que para você saber alguma coisa, para você começar a saber alguma coisa, você precisa temer ao Senhor. E os que não temem ao Senhor são os loucos que desprezam a sabedoria e o ensino. E aí, temor do Senhor é uma expressão que vai diretamente de encontro a outra expressão no livro de Provérbios, que não está no capítulo 1, mas está no capítulo 29, versículo 25. É onde ele faz o que a gente chama de paralelismo antitético, ou seja, ele pega uma ideia e contrapõe com outra ideia. Provérbios 29, versículo 25. Diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, ele faz um paralelo aí contrário. Quem teme ao Senhor arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E aí a gente entra numa disputa aí entre temor ao Senhor e temor aos homens. Paulo fala muito sobre temor aos homens, principalmente nas suas prisões e nas suas perseguições. E em Gálatas ele fala: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria um servo de Cristo. E ele fala, Pedro fala também, importa agradar mais a Deus do que aos homens. Então, primeira coisa que ele fala aí, o princípio do saber é temer ao Senhor, ou seja, considerar o Senhor acima de qualquer coisa. É temer mais ao Senhor do que qualquer outra coisa.
Se você temer aos homens, você não vai encontrar a sabedoria que vem do alto, certo? Capítulo 8, versículo 13, livro de Provérbios, diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, o temor do Senhor consiste em deixar de fazer o que é errado. Em outras palavras, fazer o que é certo. Capítulo 8, versículo 13. Em si, consiste em deixar de praticar o que Paulo chama de as obras da carne, ou seja, deixar de praticar aquilo que não é de Deus. E aí, quero começar dizendo que a única forma de fazer isso é por meio da conversão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a única possibilidade de você passar a temer ao Senhor, ou seja, considerar Deus superior a qualquer outro, e passar a ser transformado ao ponto de largar tudo que é ruim e começar a fazer coisas boas, é por meio da conversão. Ou seja, só quem pode adquirir a sabedoria do alto é aquele que tem um relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo. Porque só aquele que tem um coração transformado, só aquele que tem um coração limpo é que pode, de fato, amar mais a Deus do que aos outros. E aí ele começa a falar sobre sabedoria. E interessante de Provérbios, sabedoria não é uma coisa, não é um objeto, mas ele é uma pessoa. O autor de Provérbios personificou a sabedoria. Então, a sabedoria, ninguém fala sobre a sabedoria fala acerca dela mesma. Ela conversa com o leitor do livro. Então, eu queria ler a partir do versículo 20 até o versículo 33. Vamos terminar o capítulo 1. Ouvir mais ou menos o que a sabedoria fala acerca dela mesma. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. E a partir daqui, quem vai falar é a sabedoria por ela mesma. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, a sabedoria já começa pregando um sermão contra as pessoas. Já começa a dizer, ó, é o seguinte, você pode andar comigo, ou como diz o pastor Ney, semigo. Você tem duas opções, ou você está comigo, ou você está afastado de mim. E tem consequências para você andar comigo, e consequências em você andar sem mim. E é legal entender isso, porque Salomão foi o homem mais sábio, e foi um dos homens que foi mais besteira na Bíblia toda. Ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, se corrompeu, dividiu o reino. E eu me perguntava muito isso, como é que ele era o mais sábio e conseguiu fazer tanta besteira? E aí quando você começa a entender a sabedoria como uma pessoa, você começa a entender que em alguns momentos Salomão largou a sabedoria em alguma parte do caminho. Então a sabedoria não é como uma conversão que você pega, ou que você recebe, melhor dizendo, e ela é sua para sempre, intocada. A sabedoria é uma pessoa, é uma companheira. E às vezes você pode deixar ela no meio do caminho e seguir sem ela. E ela fala, eu vou rir da sua cara quando você fizer isso. Porque você vai fazer besteira, você vai olhar para mim, gritar por mim, mas vai ser tarde demais. Então ele fala, ande comigo o tempo todo. Ele fala, eu estou gritando nas ruas, alguém quer andar comigo? Ele fala, vocês não querem andar comigo. Então, é legal, Deus está oferecendo, a minha sabedoria está aqui. Eu estou oferecendo para vocês, estou entregando para vocês. Peguem, andem com ela, caminhem com ela. Porque se vocês não andarem, vocês vão... Deixa para lá. Pensei em alguma forma bonita de falar, mas não consegui. Versículo 22, ele cita 3 personagens do capítulo 1. Até quando, honestos, amarei a necessidade? Então, o primeiro é o nécio, no bom português, o idiota, o babaca, aquele que não sabe o que está acontecendo. Então, ele fala, até quando vocês vão continuar nessa vida de vocês,
perdido no meio do mundo. E aí, na nossa vida, a gente vai encontrar muitas pessoas assim, que são perdidas. Elas não sabem bem o que está acontecendo, não entendem nada. E ele fala, vocês vão continuar assim, vocês querem continuar assim. E aí, a partir da sabedoria, essas pessoas vão ser transformadas e vão passar a ser sábias e ter um caminho endireitado. Segunda pessoa que ele fala aí são os escarnecedores. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. O escarnecedor é aquele que a gente chama que é o finalzinho da história, aquele que endoidou já está falando besteira, fala mal de Deus, do mundo, de todo mundo, certo? E aí, o escarnecedor é aquele que já perdeu a noção do que é certo, o que é errado, e só faz besteira e tudo mais. Seria o cúmulo da falta de sabedoria. Aquele que está mais longe da sabedoria é o escarnecedor. Ele não só não entende nada, como ele se virou contra a sabedoria. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. O louco é aquele que está no meio do caminho. Ele aprendeu um pouco, mas ele não está entendendo nada. Certo? Ele foi até a metade do caminho, mas se perdeu. Então, essas três pessoas existem, lógico que não com esses nomes, louco, escarnecedor e nécio, mas são três possibilidades de vida cristã. E o quarto seria o sábio, que é onde Salomão quer que a gente chegue, onde Deus quer que a gente chegue, que é aquele cheio da sabedoria, o melhor amigo da sabedoria. E aí ele nos dá 4 motivos para a gente buscar a sabedoria, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. O primeiro motivo é que a sabedoria vem de Deus. Capítulo 2, versículo 4 a 6. Se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, primeiro, a sabedoria não pode ser adquirida pelo ser humano, porque o homem não pode entender a Deus, o homem não pode buscar a Deus. E isso é clássico no evangelismo também. Embora nós somos batistas, eu não estou falando de predestinação, mas estou falando de Deus tomar a iniciativa. Com a sabedoria acontece a mesma coisa. O homem que quer buscar sabedoria sem Deus, ele nunca vai encontrar, porque a sabedoria é oferecida por Deus. Ela está às portas gritando. O homem que tentar buscar por conta própria, ele não vai encontrar, ou ele vai encontrar outras formas de sabedoria, que não é a sabedoria que vem do alto. E aí ele fala que, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Toda vida que a Bíblia fala de sabedoria está atrelado ao temor do Senhor. Por quê? Porque só aquela pessoa que teme a Deus, que considera a Deus, que tem um coração convertido a Deus, é que vai ser cheio de sabedoria. Então, primeira coisa, a sabedoria ela é dada por Deus, ela não pode ser alcançada pelo ser humano. Segundo motivo para a gente buscar a sabedoria é que ela nos livra de situações difíceis. Ainda no capítulo 2, versículos 10 a 15. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem as veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Então, a sabedoria ela nos protege, primeiro, dos caminhos maus. E aí Salomão, algumas vezes ele largou essa sabedoria, e por isso que ele fez tanta besteira ao ponto de dividir o reino de Israel e o reino do norte, e o reino do sul, e destruir os dois. Por quê? Porque em algum momento ele se achou mais sábio do que a própria sabedoria. E aí Deus disse, você não vai casar com ninguém que não seja israelita, e você vai casar com uma só. Ele casou com 1000, das quais a grande maioria era de outros povos. E aí, nesse momento, a sabedoria para ele disse, agora é tarde. Então ele teve que arcar com todas as consequências da sabedoria, ou da falta de sabedoria, e não só ele, mas todos que estavam à volta dele. A sabedoria nos livra do caminho mau. E a sabedoria de Deus ela está toda contida na palavra de Deus. É por meio do Espírito de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, ela é toda voltada nas coisas dele. Por isso que ele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, é a palavra de Deus que vai mostrar qual é o caminho certo, que é o caminho correto. Por isso que ela nos livra dos caminhos maus. E versículo 16 a 19, e aí como provérbio foi escrito para um homem, para um moço, ele vai falar só da mulher adúltera, mas entendam mulheres ao contrário também. Versículo 16 a 19, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus,
porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. É legal que Salomão fala sobre a mulher adúltera, sobre a mulher que é lisonjeira, que é cheia de lábia, e ele cai em 999 dessas, né? Porque um era a esposa dele de verdade, as outras eram extra. Então, ele caiu em 999 mulheres adúlteras, né? Extra. Exatamente. Certo? E aí, homens, prestem atenção na mulher adúltera. Ela lisonjeia com as palavras, ou seja, ela vai lhe pegar pela lábia, o que um pastor amigo chama de ministério do fantoche. Ela vai lá, pá, falando devagarzinho e tudo, e o homem vai cedendo e tudo mais. Então, ele já fala, se você estiver andando com a sabedoria muito ciumenta que não vai deixar a mulher adúltera lhe cantar. Certo? Versículo 17, ela é infiel, a qual deixa o amigo da sua mocidade. Amigo da sua mocidade não é aquele amigo que brincou com você, que brincou de Lego, pá, não. Isso aí é o seu marido. Certo? No original está falando disso, é o seu companheiro de verdade. Ela vai falar, ela deixou esse amigo para ficar com você, ou seja, ela vai fazer isso com você também, quantas vezes ela quiser, quantas vezes ela achar que deve. Certo? Ela é apóstata também, ou seja, ela larga a fé dela, ele continua, e se esquece da aliança do seu Deus. E legal que Salomão fez isso. Esqueceu da aliança do Deus dele. E a mulher adúltera faz isso. Por quê? Porque quando você casa, você faz uma aliança com Deus. E quando você larga o seu marido, você está desfazendo não só a aliança com ele, mas a aliança com Deus. A mulher adúltera quebra as duas alianças. E fala do caminho da morte, versículo 18 e 19, que nenhum que vai para a casa dela ganha vida, mas ao contrário cai para a morte. E aí ele fala, se você andar com a sabedoria, se você andar comigo, você vai estar livre da mulher adúltera. Ou seja, você não vai simplesmente olhar para a mulher e ficar com vontade e ir lá atrás dela. Você vai começar a pensar de verdade e você vai começar a ser guiado para entender o que é que você pode e o que é que você não pode. Certo? 3. A sabedoria, ela preserva o nosso caráter. E aí, em termos de testemunhar, talvez essa seja a parte mais importante. Versículos 30 a 32 do capítulo 2. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Então, assim andará pelo caminho dos homens de bem, ou seja, ao invés de você andar no caminho dos maus, versículo 30 a 32 do capítulo 2. 20 a 22 do capítulo 2. Ao invés de você andar no caminho dos maus e se perder no caminho dos maus, encontrar uma mulher adúltera e tudo mais, você vai andar no caminho dos homens de bem. Ou seja, você vai seguir o exemplo daqueles que foram bons. E aí provavelmente ele está falando aqui do pai dele também. O pai dele foi um ótimo exemplo de quem andou no caminho dos bons. Davi teve suas quedas, mas ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque o coração dele buscava a Deus. Toda vez que Davi pecou, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele voltou atrás, ele tentou consertar. Diferente de Salomão, diferente dos outros reis. Então, o caminho dos bons, o caminho que deve ser seguido, é o caminho de quem anda com sabedoria. Aí ele fala que a gente vai preservar o nosso caráter, ou seja, a gente vai ter um caráter aprovado se a gente andar com sabedoria, porque ela não vai deixar a gente andar por caminhos que a gente não deve. E por último, a sabedoria que vem do alto traz recompensa à vida. E aí o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, fala de 6 recompensas que tem um viver sábio que a sabedoria do alto traz para as nossas vidas. Primeiro, versículo 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, eles acrescentarão anos de vida e paz. Então, ele promete longevidade e paz. Ou seja, seus dias serão multiplicados e você terá paz. Não é que você vai ser imortal. Então, primeiro, entenda esses benefícios não são promessas exatas de quem andar com Deus vai viver muito. Não é isso, mas quer dizer que vai ter uma vida de qualidade. Assim como ele fala lá, tereis vida e vida em abundância, não necessariamente riqueza e tempo, mas de qualidade. Certo? E aí ele fala que aquele que andar com a sabedoria vai ter uma vida de qualidade, porque vai estar andando, a partir do momento que anda com a sabedoria, está andando com o seu Deus também. E é tendo relacionamento com Deus e andando com Deus. Versículo 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
Ou seja, ela traz favor de Deus e dos homens. Então, não só os homens vão lhe ver de forma boa, porque você está andando de forma sábia. E aí é só dizer que Salomão, mesmo ele tendo escrito em Eclesiastes, que todo mundo passa, ele ficou conhecido eternamente, até hoje, pelo menos, como o homem mais sábio do mundo. Então, nem ele acreditava que ele ia passar tanto tempo sendo conhecido. Mas ele ficou. Então, vai ter um favor dos homens e de Deus também. A Bíblia fala, nesse capítulo ainda, de que Deus se compadece daqueles que são humildes, daqueles que caminham com Ele. Certo? Outro benefício é a direção. Versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, a partir do momento que você entrega para Deus os seus caminhos, é Ele que vai organizar. Endireitar e não necessariamente é colocar reto. No original lá tem várias opções e uma delas é Ele vai tirar os obstáculos. Ele vai fazer com que o seu caminho seja mais aberto possível, mais simples possível. Como assim? Você não vai precisar dar tantas voltas. É só lembrar do povo de Israel no deserto, que não quis ouvir a voz de Deus, que quis desobedecer a Deus, e ele saiu do ponto A para o ponto B, e ele teve que passar o alfabeto todinho, dando volta lá, indo e voltando, cheirou a terra prometida várias vezes e não sabia que estava tão perto. E aí ele fala, se você não se estribar no seu próprio entendimento, se você reconhecer a Deus, Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai mostrar qual é o caminho certo, é Ele que vai organizar tudo. Saúde e refrigério, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. E aí quando você lê Davi nos Salmos falando como o coração dele estava doendo, como os ossos dele estavam secando por causa do pecado dele, você vê o outro lado disso, de que será refrigério para o corpo e para a alma, e os ossos vão estar muito bem obrigados, ao contrário de quem está pecando, quando você está andando com sabedoria. Por quê? Você vai estar pecando cada vez menos, seu corpo vai estar sofrendo cada vez menos, isso vai ser bom, isso vai ser prazeroso também. Versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É que ele fala de prosperidade, não é prosperidade necessariamente material. Não é que se você der o dízimo, você vai estar recebendo muito em troca. Mas que se você der ao Senhor o que é dele, Ele vai lhe agraciar com o que é seu. É mais ou menos isso. Não é uma troca. Na verdade, Deus vai lhe dar o que é seu de qualquer jeito. Mas você tem que dar para Ele o que é dele, e aí Deus vai se agradar de você. Ele vai, não necessariamente lhe abençoar mais, mas Ele vai estar mais feliz com você. E por último, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, aquele que anda com sabedoria vai aprender a ouvir a repreensão de uma forma boa também. E aí por isso ele vai se tornar cada vez mais sábio. E Salomão vai falar disso em outras partes do livro, e os outros escritores de provérbios vão falar isso também, de como a repreensão ela é importante, mas não a repreensão simplesmente, o ouvir bem a repreensão é importante. Então, os 3 primeiros capítulos de Provérbios falam bem de sabedoria como pessoa e de por que buscar a sabedoria. E aí, para a nossa vida, lembrar principalmente de que a sabedoria só vem com o temor do Senhor. Talvez o foco disso tudo, talvez o cerne dessa questão toda seja o temor do Senhor. É Deus quem vai dar essa sabedoria para a gente. É por meio do relacionamento com Cristo que a gente vai ganhar isso. Tem vários benefícios, tem vários motivos para a gente buscar essa sabedoria. É por ela que a gente vai conseguir testemunhar, é por ela que a gente vai conseguir ser bênção, é por ela que a gente vai conseguir servir, mas ela está sempre atrelada ao temor do Senhor. Então não tem como ganhar a sabedoria de Deus, não tem como receber a sabedoria que vem do alto, sem necessariamente viver uma vida que agrade a Deus. E aí Tiago fala isso também lá no capítulo 3 do seu livro. Abre lá, Tiago capítulo 3. Versículo 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Essa não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essas coisas citadas, lembram vocês em algum outro texto bíblico? O que Tiago está citando aí? Jesus e Mateus, o que mais? Que ele cita coisas ruins e coisas boas. As obras da carne e os frutos do Espírito. Gálatas 5, acho que é 19 a 22. Então, ele fala a mesma coisa. Você não pode dizer que tem sabedoria e viver amargurado, sentimento faccioso, inveja. Não dá para viver assim. Porque a sabedoria é mundana, é demoníaca, é animal. Ou seja, é uma sabedoria que não vale a pena, é uma sabedoria que não é sábia. Ao contrário, quando você demonstra amabilidade, paz, amor, perdão, aí você está mostrando que você tem uma sabedoria que vem do alto. Ou seja, a sabedoria que vem do alto é condição para tê-la ser convertido, ter um relacionamento com Cristo. Tiago fala isso, o autor de Provérbios fala isso, e o resto da Bíblia vai confirmar essas coisas. Que ela é um presente de Deus para os seus filhos. E aí não é uma sabedoria acadêmica, não é uma sabedoria, como eu posso dizer, que você vai escrever livros sobre sabedoria, ou você vai ter teses e teses sobre sabedoria. É sabedoria de vida. É uma forma de viver do jeito que Deus quer que você viva. E isso ele só dá para aqueles que são seus filhos. Então, nosso desafio, na verdade, que ele fala, buscar a sabedoria. Mas buscar a sabedoria é buscar ao Senhor. Porque, e aí tem alguns comentaristas que personificam a sabedoria como o próprio Jesus Cristo. Ou seja, quando você busca ao Senhor, automaticamente você ganha a sabedoria. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque junto com a salvação que o Senhor nos dá tantas outras coisas, Senhor. E uma das mais fantásticas, Senhor, é essa sabedoria para viver nesse mundo, Senhor. Para que nós possamos ser capazes de testemunhar, de ser bênção na vida uns dos outros, de falar do Teu amor e de ter uma vida completa em Ti, Senhor. Nos ajuda a ter um relacionamento contigo tão próximo e tão perto e tão profundo, que a gente possa viver de uma forma fantástica, uma forma plena, Senhor. E que a gente possa saber como viver nesse mundo, Pai. Nos abençoe e nos capacita, a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Gente, Mateus, obrigada, valeu, viu, meu filho, pela presença. E eu acho que na hora que a gente foi escolher a música, a gente soube que Mateus vinha falar sobre o Projeto Pescador. Eu fiquei meio doida, né? Tá ok para tocar, né? E eu acho que é uma coisa que a gente da banda, a gente sempre nota que Deus faz coisas maravilhosas, Ele sempre encaixa as coisas perfeitamente. E essa música é mais uma prova disso, que fala Vou Testemunhar, uma música que eu acho que é conhecida de todos. E que, assim, eu fiquei muito feliz quando soube que o Projeto Pescador era aquele negócio que o Mateus tinha dito, que a gente vai de noite para esse antigo, aí se solidificou, ficou uma coisa massa. E eu acho que testemunho, eu acho que é a palavra que resume muito esse projeto. E que a gente está querendo que o projeto venha todo para cá, com todo mundo, com banda, com tudo mais. E se Deus quiser, vai trazer, a galera vai vir. E nós vamos cantar agora sobre testemunho, que a gente possa tá reconhecendo que tudo que existe, tudo que existe no mundo é fruto de Deus, fruto de todas as coisas boas, vem de Deus. Que a gente possa estar reconhecendo e servindo de testemunho, porque nós somos também filhos de Deus. E que a gente possa estar orando pelo projeto que Mateus participa, as coisas da conexão, e servindo de testemunho e vivendo a palavra de Deus. Vou testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. As cores do arco-íris, a brisa murmurar,
olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Amém. Gostaria de chamar Tamara, eu acho. Não é Paulo, desculpa, Tamara, pode ser Tamara e Paulo, pronto. Gente, amanhã a gente tem o almoço solidário, né? O profissional de Cristo é um aquecimento, tô ligado. A gente vai ter o almoço solidário amanhã. Para quem não conhece o almoço solidário, ele é o almoço que a gente faz aqui na igreja, né? O pessoal que está visitando aí. O almoço que a gente faz na igreja para arrecadar fundos para patrocinar o profissional de Cristo. Aí normalmente a gente faz uma semana antes do profissional. Aí no sábado, dia 26, a gente vai estar lá em Camocim de São Félix, a 120 km do Recife. E amanhã a gente vai ter o almoço solidário. O pessoal teve doação, né? O pessoal que tiver alguma dúvida ainda ou alguma questão a resolver sobre doação dos alimentos, pode falar com Milene no final da conexão. E todos são convidados para almoçar aqui, né? Meio convidados, mas aquela intimação, né? Vocês vêm, almoçam aqui com a gente, além da comunhão, além da alegria e da comida gostosa que a gente vai ter, porque são vários temperos diferentes, então dá para misturar e ficar bom, mesmo que tenha um ruim. E é para vir com a camisa amanhã? A camisa azulzinha, né? E quem quiser comprar vai poder comprar lá no dia, né, Adriana? Quem quiser comprar a camisa vai poder comprar lá no dia, né? Pronto, no dia lá do profissional, dia 26. Quem não tiver a camisa... Quem tiver a camisa azul, aquela do ano passado, vem amanhã com ela para fazer o merchandising. Tô vendendo a minha para comprar nova, hein? Tem que negociar. Gente, tem mais uns avisos aqui. No dia 24 agora, quinta-feira, a gente vai ter o pessoal do MPC Recife aqui. Alguém conhece o MPC aí? MPC é Mocidade para Cristo. É uma unidade, né, não denominacional de jovens cristãos. Eles têm vários eventos, eles têm alguns eventos de, por exemplo, a Água da Vida, né, eu já participei, que eles entregam a água mineral para o pessoal que está entrando para fazer prova do vestibular. De graça, assim, o pessoal até estranha. Você chega, entrega uma água e entrega uma palavra à pessoa. É um pessoal bem legal, assim, pessoal de várias igrejas. MPC, significa Mocidade para Cristo. O lema deles é bem interessante, né, porque é já um movimento antigo, no compasso dos tempos, ancorado na rocha, que é Jesus. Jesus não tem, né, no negócio, é só para explicar a vocês. E dia 24 às 19h30 eles vão estar aqui na igreja da gente, aqui no Becão mesmo, porque no próximo final de semana também eles vão ter o EPL, que é o Encontro de Pastores e Líderes. Então eles vão estar fazendo a abertura, né, o fechamento lá, abertura, fechamento...
acho o pontapé. que é abertura, né? O pontapé inicial do EPL. Aí quem quiser vir está convidado. A partir das 19h30 eles vão estar aqui. Então a gente vai ter uma programação com eles, conjunto com a Conexão Capunga. Tem alguém me chamando? E dia 29, na última terça-feira desse mês, às 19h30, vai haver o Motoculto. O pessoal dos motociclistas, né, que tem aqui na nossa igreja, estão promovendo esse evento. Então quem tiver interesse, na última terça-feira do mês, dia 29, o Motoculto. A galera underground, né? A galera underground, né? Mais ou menos, né? É os velhos, né? Não. Mas é underground. Overground, né? Overground. É não? Só boizinho. Os coroas. Por isso que eu tô dizendo underground, né não? Os caras underground, pô. Os caras... show de bola, é massa. Outra vez foi aqui na quadra, né? Pronto. Tem uma exposição de motos também. Quem tiver interesse nessa área assim, mesmo que não tenha moto, mas que goste, pode vir, pode curtir aí com o pessoal. Pode botar aquela jaqueta que ficou lá no guarda-roupa faz um tempão e pode vir com ela. Tirar, vai fazer calor, mas tudo bem. Gente, um outro aviso é que agora, lá na congregação da Jaqueira, está acontecendo a programação. Até Alisson, vai para lá, Alisson? Pronto, é o Jacaraokê. Jacaraokê. Jaqueira, né? Tá ligado? Karaokê. Me liguei agora. Tava tentando entender por quê, né? Jacaraokê. É um evento lá que tá tendo karaokê, tá tendo uma série de jogos lá. Na verdade começou às 19 horas, mas o alto mesmo vai ser a partir agora das 21 horas, né? 9 da noite. Então quem quiser sair daqui e ir pra lá, tá mais do que convidado. O ingresso, a entrada custa R$12. Epa. Então vocês podem chegar lá, pagar e se divertir com o pessoal. Certamente vai ter comida, vai ter descontração, louvor, uma série de brincadeiras lá. Então vocês também, o pessoal mandou convidar lá vocês para que vocês pudessem ir. Quem não conhece a Jaqueira, a congregação, né, aqui no Empresarial, no ETC. No ETC. Vai não? Vai ser onde? Onde é? Ninguém sabe. Epa. Tá. Nova Era. Por trás da... Vou mais não. Fica atrás da concessionária Parnamirim. O negócio de Nova Era não... Fica ali por trás. Quem quiser pode pegar uma dica com o Alisson depois que ele vai. Então o pessoal pode procurar ele para tiver alguma dúvida sobre... O dinheiro é revertido para a construção do templo, né? Pagar lá a construção. Ok. Então amanhã todo mundo almoço solidário. A pedidos, eu vou dizer que amanhã só tem EBD, né? Classe da professora Ellen, classe da professora Carla, classe do professor Adams aqui no Edésio. Não é normal não, porque sempre tem. É EBD. Porque eu sempre digo EBD normal, o pessoal fica pegando no meu pé. Tem mais algum aviso, Adriano? Isso aí, pessoal. Almoço solidário amanhã, é importante a participação de vocês. No almoço solidário também, no Profissional de Cristo. Certamente... Sim. Certamente é uma excelente oportunidade da gente evangelizar, né? Da gente falar do amor de Deus, mesmo que uma vez só por semestre, mas Deus se faz presente muito na vida daquelas pessoas, são pessoas que precisam muito. Amanhã vai ter o treinamento, né, para completar quem não conhece, quem não sabe, quem não entende, quem tem dúvida, a partir das 18 horas aqui na igreja. Onde é que vai ser o treinamento? 104. Vai ensinar a tirar dente, vai ensinar essas coisas. Felipe vai ensinar a tirar dente. E o treinamento amanhã a partir das 18 horas aqui, né? Então quem está interessado em vir, quem deu o nome, até quem já foi, mas se puder vir ajudar no treinamento, e quem nunca foi, é importante, muito importante que você venha para o treinamento para que a gente possa estar todo mundo junto aqui aprendendo. E naturalmente sábado que vem a gente não vai ter conexão, né? A gente vai estar lá, a gente volta um pouco tarde, em torno de 19, 20 horas, para no Rei da Coxinha na volta, demora um pouquinho mais, mas a gente não vai ter conexão aqui, né? A gente vai estar todo mundo lá, é um evento da Conexão, o Profissional de Cristo, um Profissional de Cristo. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês e nos dê uma excelente semana. Orar, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, porque estamos aqui, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu amor, Pai, porque Tu és tão maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos a oportunidade, Senhor Deus, de estar em Tua presença, Senhor. Não só aqui na Conexão, Pai, mas em todos os momentos de nossa vida, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos Te buscar, Pai, possamos viver, Senhor Deus, essa sabedoria, Pai, como uma companheira nossa, Pai, como uma pessoa que está ao nosso lado, que nós possamos não se apartar dela, Pai, mas que nós possamos nos aproximar, Senhor Deus, de Ti, da sabedoria santa, Pai, da sabedoria digna que vem do alto, Senhor. Nos instrui, Senhor Deus, e nos orienta, Pai. Tem compaixão de nós, Senhor Deus, e misericórdia,
que mesmo quando muitas vezes nós deixamos a sabedoria de lado, Senhor Deus, mais que possamos nos arrepender, Senhor Deus, e voltar correndo para os teus braços, Pai. Obrigado pela palavra de Mateus, Senhor Deus, obrigado pela vida dele, Senhor, pelo servo teu que ele é, Pai. Nós pedimos que esteja com ele, Pai, o abençoando, Senhor Deus, e continuando com ele no seu ministério, Pai. Toma conta dele, Senhor Deus, e todos nós, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Para encerrar, a gente vai cantar uma música que também é bem conhecida de vocês, que é uma palavra para renovar, né? Para a gente sair daqui refletindo e alegre daquilo que o Senhor tem nos dado. Podemos nos confraternizar, falar uns com os outros também. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê do que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. Então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. E é fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus suprir qualquer necessidade que eu senti. Que eu senti. Amém. Boa noite, minha gente. Até profissional. Sábado que vem. Os olhos do meu coração, Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo,
e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Alguém vai pro Jacaraokê? Alisson tá indo, viu? Eric vai. Jacaraokê.